Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então ainda com as equações clássicas, agora falar da equação de Laplace especificamente, tá? E essa equação, na verdade, ela vai ter esse nome pelo nome, obviamente, de Laplace, mas por ter de parte dela, na verdade, né, ou grande parte dela, ser definida pelo operador laplaciano, que a gente vai ver agora qual é, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né, novamente, para a gente lembrar, EDPs de ordem 2, tá, com duas variáveis independentes definidas da seguinte maneira, onde os coeficientes que mandam A, B, C, D até G, tá? E a gente tinha visto duas equações até então, a equação do calor e a equação da onda, tá? Essas duas equações foram resolvidas, né, para umas certas condições de contorno e condições iniciais, tá? E hoje a gente vai falar da equação de Laplace, tá? Que é definida assim, ou seja, a derivada de ordem 2 em x, derivada de ordem 2 em y, somadas dando igual a zero. Isso é o operador laplaciano, tá? Que é definido por nabla 2u ou delta u, assim, tá? Então, delta u igual a zero, ou nabla 2u igual a zero, ou derivada segunda em x mais derivada segunda em y iguais a zero, somados, né? São ou formam a equação de Laplace, a qual nós vamos resolver hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa é a equação a ser resolvida. Tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, tá? Eu vou deixar ali em cima, tá? O delta u igual a zero, para dizer que é a mesma coisa, tá? Ou nabla 2u igual a zero. E vou colocar aqui, que é uma coisa que a gente vai ver na aula que vem, mas vou salientar agora, tá? Que essa equação é a equação de Laplace em coordenadas cartesianas, tá? Existe a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas, em coordenadas esféricas e assim por diante, tá? Nós veremos aqui hoje apenas a situação em coordenadas cartesianas, tudo bem? Então o que a gente faz aqui, na verdade? Então a gente tem um problema que aqui é diferente do que a gente tinha antes ali, que era uma solução mais temporal, né? Que a gente tinha uma equação que variava com o tempo, né? Na verdade, a letra muda, mas enfim, pode ser considerada a mesma coisa. Mas aqui a gente vai considerar então um domínio, tá? No espaço 2D, um domínio plano, tá? Que vai variar em x de 0 a a e que vai variar em y de 0 até b. Tudo bem? Então o que acontece, né? Esse domínio, né, que para um varia de 0 a a, para o outro varia de 0 a b, ele está bem definido, tá? Ou seja, em x vai variar de 0 a a e em y vai variar de 0 a b. Tá? Então a gente sabe muito bem, né? Eixo x, eixo y vai ser definido da seguinte maneira. E nós teremos uma região, tá? Vamos chamar de região, nesse retângulo, tá? A qual vai acontecer, ou vai obedecer, melhor dizendo, a equação de Laplace. Tudo bem? Então o que acontece? Nós teremos certas condições. Eu não vou definir aqui como condição de contorno, condição inicial, vou chamar só de condições. Tá? Então a primeira delas, tá, é que o derivado em x igual a zero, ou melhor, derivada em x, tá, e depois aplicado em x igual a zero, vai ser zero. Depois a gente vai derivar em x e aplicar em a, vai ser zero também. Já vou explicar o que é isso no desenho. Tá? Depois a gente vai ter a função u de x aplicado em y igual a zero, sendo zero, tá? E aqui a gente vai ter u de x aplicado em b, tá? Sendo uma f de x. Tá? Então é a situação, tá, mais clássica, mais simples possível da equação de Laplace, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, tá? Então a condição nos diz, tá, que quando eu tenho y sendo zero e y sendo b respectivamente, então lá em cima vai existir uma reta vertical que vai ser a nossa condição, tá, para uma temperatura, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma placa retangular, tá, e que a temperatura lá em cima da placa, no topo da placa, é essa função f de x. Tá? Ela tem pode ser uma temperatura constante, pode ser uma temperatura que depende de uma função de x e assim por diante. Tá? Mas ela, no momento, ela pode ser uma f de x. E embaixo essa temperatura vai ser nula. Tá? Então ela vai haver uma distribuição de temperatura, por exemplo. Eu estou usando temperatura como um problema, né, que é também um dos mais clássicos, mas eu poderia usar outra aplicação, mas eu vou usar primeiramente temperatura, que eu acho que é a mais fácil de entender. Então imagine que tem uma temperatura que lá no topo, horizontalmente, né, vai ser em B, vai ser, ou melhor, em y igual a B, vai ser f de x, tá? E em y igual a zero vai ser zero. Tá? É isso que está representado no desenho. Tudo bem? Bom, seguindo, o que a gente vai ter? Tá? A gente sabe que y varia de 0 a b, está escrito aqui, e a gente vai ter, na verdade, a derivada de x aplicado em a, então naquela linha vertical que vai de a, né, que está em a, melhor dizendo, e que varia em y de 0 até b, eu vou ter a derivada em x igual a zero. Tá? E depois eu vou ter, na linha vertical também, em que x vale zero, tá? Variando y de 0 até b, eu vou ter que a derivada também vale zero. O que é a derivada valer zero?
Vamos lá. Então a derivada vale zero quer dizer que não está variando, tá? Não troca de temperatura com o meio externo, é o que a gente chama de isolado. Tá? Os livros de engenharia adoram usar o termo isolado. Se disser que é isolado é porque a derivada é nula. Então existe uma placa que, por exemplo, no lado direito, no lado esquerdo, vamos supor, né, essa placa aí, e ela está isolada, quer dizer que a variação de temperatura, a variação da função da temperatura naquele momento, ou seja, quando x igual a ou quando x é igual a zero, tá, ela está isolada. Tá? Isso quer dizer, tá, que a derivada é igual a zero. Tudo bem? Então essas 4 condições elas já nos servem, tá, para definir ou para tentar entender o que é ou como a gente vai descobrir, na verdade, né, essa equação de Laplace ou a solução dela propriamente dita. Tá? E no meio, tá, eu defini coisas nos extremos, embaixo, em cima, nas laterais, assim por diante. Mas no meio, né, o que rege é a equação, né, de Laplace, nada mais ou menos do que isso, né, mediante essas condições. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir aqui vendo como é que a gente vai resolver. Então, dadas essas condições, que são as mais simples possíveis e mais clássicas possíveis, tá? Até não diria que são as mais simples, mas são as mais clássicas, tá? Existem mais simples ainda. Tá? A gente vai usar a separação de variáveis, como sempre, tá? Como um método inicial. E aqui a gente vai, obviamente, tá? Vai ter aqui as derivadas parciais para cada uma das variáveis, mas nos interessam, né, apenas duas, né? Que é a derivada de ordem 2 em x e a derivada de ordem 2 em y, porque são as que aparecem na minha equação, tudo bem? E quando eu substituo, eu vou ter que x duas linhas y mais x y duas linhas é igual a zero, porque eu estou substituindo na equação de Laplace, tá bom? Bom, dito isso, ou feito isso, né, a gente pode começar a isolar, e o processo para isolar é exatamente igual aos anteriores, tá? Aqui fica um pouco mais simples, não tem uma constante A, não tem uma constante K e assim por diante, tá? Então a gente vai ter essa situação aqui e vai chamar isso de menos lambda quadrado, tá? Como é de praxe, tá? A gente poderia chamar de lambda quadrado também e achar uma outra solução que deveria ser a mesma, mas uma representação diferente. E eu já digo aqui que vai ser mais fácil usar menos lambda quadrado, tá bom? E obviamente separa para ter duas EDOs, tá? Essas duas EDOs, uma em x e uma em y, tá? Vão ser as EDOs que vão nos fazer descobrir, né, quem são as equações que vai reger todo o sistema e assim por diante, tá bom? Então aqui eu vou tirar o desenho por um momento, só para que a gente possa resolver, depois a gente pode voltar para o desenho e para a solução. Tá? Então aqui nós vamos ter x duas linhas mais lambda quadrado x igual a zero, y duas linhas menos lambda quadrado y igual a zero. E aqui já adianto para quem quiser usar lambda quadrado ao invés de menos lambda quadrado, vai chegar no mesmo lugar, só vai trocar o sinal de uma equação para outra, tá? Mas vai chegar na mesma condição. Então vamos lá. Obviamente aqui, né, as soluções em x dependem de senos e cossenos. Para y, as soluções vão depender de cossenos hiperbólicos, senos hiperbólicos ou exponenciais, porque nós temos um lambda quadrado ali, né? Como a gente tem um espaço finito, a gente pode colocar cossenos e senos hiperbólicos, tá? Sem problema nenhum. Tá? E a gente vai ter que buscar essas soluções da mesma maneira que a gente buscava antes. Vai usar as condições que temos, tá? Vou usar as condições que são aplicadas em x, tá? Só que tem um detalhe aqui, tá? Essas condições que são aplicadas em x são derivadas de primeira ordem. Então tem que cuidar, quando eu for aplicar, eu vou ter que aplicar na derivada de x', ou seja, em x', tá? Em y não varia, né? E aqui, de novo, né, para a gente não ter a solução trivial, a gente vai ter que x' de 0 é 0 e x' em A é 0 também, tá? Então essas são as duas condições que eu vou usar para começar a buscar a solução do meu problema, tá bom? A primeira, de cara, né, quando a gente derivar ali, vai me implicar que C2 é nula, né, porque a derivada do cosseno vai me dar um seno, tá? Depois eu vou aplicar em zero, vai dar zero. E a derivada do seno vai me dar um cosseno, quando eu aplicar em zero vai dar 1. Então vai dar 0 vezes C1 mais C2 vezes 1 igual a 0, logo C2 igual a 0. Tá? Estou economizando essa parte aqui porque é relativamente bem simples. Tá? Segunda eu não vou economizar, vou escrever para que fique claro. Já vou tirar ali a parte do C2 que é 0, vou ficar com x de x sendo apenas C1 cosseno de lambda x. Tá bom? A segunda vai me levar a menos C1 seno de lambda A igual a 0. Tá, por que isso? Bom, porque eu vou derivar aquele pedaço, a derivada de C1 cosseno vai dar menos C1 seno, tudo bem? Vezes lambda, claro, né? E aí o que acontece? Como lambda não é zero, nesse caso, como C1 também não é zero, ali faltou um lambda, tá? É C1 lambda, tudo bem? Como lambda não é zero e C1 não é zero, a gente vai ter aqui que lambda A vai ter que ser NP e, obviamente, de novo, vai nos dar aquele alto valor, né? Que a gente estava vendo como NP sobre L, agora, nesse caso, NP sobre A. Tudo bem? Então nós temos aqui um alto valor, tá? E consequentemente a autofunção, tá? Que vai ser C1 cosseno aplicado nesse alto valor vezes x, tá bom?
Então essa é a primeira das autofunções que resolvem o meu problema. Tá? Vocês devem estar pensando assim, bom, eu podia ter usado um lambda positivo, um lambda negativo. Na verdade, eu forcei que o lambda fosse positivo ao fazer ele ao quadrado, depois usar o sinal de menos. Eu já falei para vocês que se ele fosse com sinal de mais, daria similar, eu só trocaria a ordem das equações. Mas aqui tem um problema, a gente poderia usar lambda zero também, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Só vou deixar aqui que isso é o caso para lambda positivo, tudo bem? Então, voltando aqui, e já usando agora para as equações em y, ou as condições aplicadas em y, logo eu vou usar na equação de y, né? Para a equação em x eu já tenho tudo resolvido. Para a equação em y eu vou usar u de x aplicado em y igual a zero, dando zero, tá? E isso vai me implicar rapidamente que y de zero vai ter que ser zero, tá? E se y de zero vai ter que ser zero, eu vou usar isso na minha equação diferencial, tá? Quando eu uso isso, eu vou ter que C3 é igual a zero, tá? Bem rápido, como eu tive na outra também, tá? Bom, C3 é igual a zero, só me sobra C4, o seno hiperbólico de lambda y, tá? E aí, eu vou ter que, de novo, né, C4 vezes seno hiperbólico de lambda y, onde lambda é o mesmo autovalor, né? Afinal ele é o mesmo, e eu já vou ter pronto também a autofunção para y. Então eu já tenho pronto autofunções para x, autofunções para y. Tá? No momento que eu tenho pronto essas duas coisas, eu estou com quase tudo pronto para ter a minha solução, né, da minha equação diferencial. Parcial nesse caso, porque eu tenho as duas. Tá? Só que, nesse caso específico, eu vou ter que levar em conta, eu vou ter que ter um cuidado. Porque pode ser, antes que a gente exclua esse caso, pode ser que, em geral, não ajude em nada, né? Mas nesse caso aqui vai ter uma particularidade. Se lambda for zero, o que aconteceria? Bom, se lambda for zero, eu não vou nem tirar da tela, dá pra gente olhar ali, tá? Tem x duas linhas mais lambda quadrado, x igual a zero. Se lambda for zero, x duas linhas igual a zero. Mesma coisa para outra, y duas linhas vai ser igual a zero, tá? E y, ou melhor, x, ou depois y também, tanto faz, dando segunda derivada dando igual a zero, quer dizer que a solução é uma função linear. Quer dizer que a solução teria que ser algo do tipo, né, C1 mais C2x, né? E, consequentemente, neste caso específico, se eu usar a condição, eu vou ter que C2 é zero. Tá? E para y, tá, seria também uma função linear, e se eu usar as mesmas condições, eu vou ter que ser 3 igual a zero. E aí vocês têm que tomar um grande cuidado. O cuidado é o seguinte, quando a gente se dá conta do que está acontecendo aqui, parece que C2 igual a zero não afeta em nada, porque C2 igual a zero me faz com que x seja uma constante. Tá? Então, x ser uma constante, x de x será constante C1, por exemplo, já que C2 é igual a zero, não é aparentemente nenhum problema, porque se vocês olharem para a autofunção x de n, que é definida por C1 cosseno de nπx sobre a, o lambda n é nπ sobre a. E o lambda vai ser zero quando n for zero. Então, eu posso dizer que para n igual a zero, nós teremos lambda igual a zero. E cosseno de zero é 1, logo xn seria 1. Então não é nenhum problema a equação em x ter esse fato de que ela pode ser uma constante, nenhum problema. Isso está satisfeito também pela equação dessa autofunção x de n, tudo bem? Agora para y a gente tem um caso um pouco diferente, porque quando a gente descobre que C3 é zero, y para nós é C4y, ela continua sendo uma função linear. Tá? Não é mais uma constante. Então, o que acontece aqui? O que a gente precisa tomar cuidado? Tá? Então, x de x ser uma constante, está satisfeito. Y de y ser C4y ou uma função linear, eu ainda não sei. Porque se eu colocar, né, lambda zero ou n igual a zero no alto valor, tornando ele zero, né, lambda zero no lugar dele, o que aconteceria com a função de y? Ela seria C4 vezes seno de zero. Tudo bem, hiperbólico no caso, mas tudo bem. Então, seno hiperbólico de zero é zero. E aí, se seno hiperbólico de zero é zero, está faltando satisfazer esse fato. Então, para y nós temos um problema. Tá? O problema é que eu vou ter que carregar o fato de que para n igual a zero, existe sim uma constante vezes y como sendo uma autofunção. Depois, para n maior que 1, igual e maior que 1, todas estarão satisfeitas lá na autofunção y de n. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Bom, como a gente tem agora já tomado esse cuidado e tem também as autofunções para n maior ou igual que 1, a gente pode representar que u de xt, tá, é sim a soma para n igual a 1 em diante das u de n's. E as u de n's somadas são simplesmente aquele produto de seno hiperbólico e cosseno.
tá? Por quê? Porque eu tirei lá das autofunções. Eu vou colocar um A de n ali como sendo a constante, né, as constantes proporcionais representadas, né, que poderiam ser o produto de C1 vezes C4. Tá? Nem vou levar C1 e C4 porque não precisa. Tá? Posso juntar em uma única constante. Tá? Como sempre, essas constantes são constantes de proporcionalidade, elas podem depender de n, tá? Nessas autofunções. Tá? Então o que acontece? Essa seria, e tem tudo para ser, tá? A solução da minha equação diferencial parcial. Porém, nós acabamos de ver que existe um termo que para n igual a zero, né, teria que estar ali também. E esse termo é simplesmente esse número vezes y para n igual a zero. Como é que eu faço para colocar isso? Não tem problema, a gente pode somar ele, tá? Eu só vou chamar de A0y para manter a notação de que A maiúsculo são constantes, tá? Então, claro, eu já estou usando ali que o fato de que para n igual a zero, e por isso A0, então existe uma constante A0 que multiplica y. Tudo bem? Então, feito isso, tomado esse cuidado que a gente tem que tomar, está pronta a minha solução. Tá? Ela só não está pronta mesmo, porque a gente precisa saber quem são essas constantes A. Tá? Como é que a gente vai fazer para fazer isso? Beleza, vamos usar algumas coisas que a gente já sabe. Então tá, como é que a gente vai fazer para descobrir quem são essas constantes? Repare que existe uma coisa que nós não usamos até o momento, tá? Que é u de x b, ou seja, u de x e y igual a b, sendo f de x. Então isso é uma coisa que nós temos que usar agora. Essa função, né, vai funcionar como se fosse aquela condição inicial que nós tínhamos nos casos anteriores, tá? E essa função vai muito provavelmente nos fornecer uma maneira de descobrir os coeficientes A, tá? Tanto para A0 quanto para qualquer n maior que 1, tá? Então o que a gente faz? Vamos usar essa condição. Vamos dizer que o u de x aplicado agora em b é igual ao que a gente obteve. Então a gente troca tudo que é y por b, tá? E repare que aqui eu vou ter A0 de b, porque troquei y no b, e lá na parte do seno hiperbólico, que era a autofunção de y, eu vou ter um b lá dentro também. Tá? Então, na verdade, o seno hiperbólico para cada n, tá, vai ser um número. Tá? O que se mantém ali como autofunção, ou como função de uma das variáveis dependentes é o cosseno. Tudo bem? E a gente se dá conta que essa função é um somatório, tá, de uma série de Fourier cosseno, onde A0b é o coeficiente aquele isolado, tá? E o outro coeficiente lá dentro, coeficiente para cada n, tá? É o coeficiente para n maior ou igual que 1. Então eu tenho um coeficiente, né? Assim como nós tínhamos na série de Fourier seno, a diferença é que na série de Fourier seno não tinha o primeiro termo, tinha apenas o termo que multiplicava o seno. Aqui nós temos o termo que multiplica o cosseno e também o termo isolado, que é aquele que começa antes na série, assim como qualquer série de Fourier, tudo bem? Então nós temos esses dois coeficientes que nós temos que saber quem são. Na verdade, nós temos dentro da caixinha cada um dos coeficientes. Né? O que a gente tem agora é uma forma de como descobrir esses coeficientes e aí, portanto, isolar tanto A0 quanto a n. Tá? Então essa é a ideia do método. A gente sabe, obviamente, que isso é u de xb e u de xb é f de x. Tá? Então agora nós temos aqui uma função de x representada dessa maneira, logo por uma série de Fourier cosseno. E a gente sabe muito bem que as séries de Fourier cosseno têm as suas representações para cada um dos seus coeficientes, tá bom? Então, se a gente isolar esses coeficientes, pensar com carinho, a gente vai se dar conta daquilo que a gente tem. Então, claro, uma vez que a gente tem a f, a gente vai ter o coeficiente, aquele isolado, aquele que não multiplica cosseno, e o outro coeficiente, o coeficiente lá de dentro, que é o coeficiente que multiplica cosseno. Então, a gente tem 2 sobre a, integral de 0 a f de x dx para o primeiro, 2 sobre a, integral de 0 a f de x cosseno do alto valor vezes x dx. Tudo bem? Então, fechou. Tá? Agora eu vou conseguir isolar tanto a 0 quanto a n para conseguir fazer, ou para descobrir, a minha solução. Tudo bem? Só tem um único detalhe que a gente não pode esquecer também. Tá? Lembra que aquele coeficiente, o primeiro coeficiente, né? No caso aqui o coeficiente isolado, ele é um coeficiente que, ele é, se você lembrar bem, ele é a 0 sobre 2. Né? Então, na verdade, aqui nós estamos comparando A0b ser igual a A0 sobre 2. Tá? Então, na verdade, o coeficiente A0, que é o que a gente quer descobrir, se a gente passar o 2 multiplicando, vai ficar 2A0b. Tá? Então, não pode esquecer daquele 2 lá. Fechou? Dito isso, né, a gente pode agora continuar. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente pode agora tirar os quadrinhos e começar a descobrir quem é cada um dos coeficientes. Tá? A primeira coisa que a gente pode fazer no primeiro caso é passar o 2b dividindo, tá? E ele vai ficar 2 sobre 2ab, logo os dois se cancelam, e a gente vai ter 1 sobre ab vezes a integral de 0 a a de f de x dx. O primeiro está feito, então nós temos a 0. Tá? Fazendo o mesmo procedimento com o segundo, dividindo aquele seno hiperbólico, tá? A gente vai ter 2 sobre a seno hiperbólico de nπ b sobre a.
Tá? Então tudo isso só depende de A, de B e de N, então ele é um coeficiente, tá? Vezes a integral que a gente vai ter que fazer. E claro, né, essa integral depende de F, tudo bem? As duas, na verdade, dependem de F, tanto da zero quanto da N, mas não interessa. Tendo F, eu tenho a zero, eu tenho a N. Então acabou, né? Se a gente tem a zero e a N, a gente pode colocar dentro do somatório final, que são as soluções sobrepostas de todas as autofunções, a gente tem a solução, tá, das EDPs aqui para esse caso. Então a gente tem aqui uma solução de uma maneira geral, tá? Agora não tem mais o que fazer, a gente terminou o problema. E reparem que aqui, tá, eu vou resolver esse único problema no de hoje, mas aqui o que eu quero que fique claro uma coisa: cada problema é um problema diferente, e todos esses problemas dependem das condições, tanto laterais como de cima e de baixo. Né? Lembra que eu coloquei lá, a parte de cima era f de x, a de baixo era zero, as laterais eram isoladas, ou seja, a derivada era zero e assim por diante. Então todas essas condições, tá, dependem, né, de cada caso. Essas condições, por exemplo, são as condições de Dirichlet. Tá? Existem condições de Neumann, condições, enfim, todas tantas que mudam especificamente aqui no quadro do lado esquerdo embaixo. Tá? É o que mudam as condições, tá bom? E aí eu vou ter, obviamente, uma solução em uma forma diferente. Tá? Tudo bem até aqui? Então tá, vamos deixar aqui do ladinho e vamos fazer uma conta aqui, tá? Vamos supor que eu tenho aqui f de x é 50, ou seja, pensando já num problema de temperatura, eu vou ter que a temperatura lá em cima é 50, eu vou ter que o A vale 20 e que o B vale 20, ou seja, eu estou indo de 0 a 20 em x, estou indo de 0 a 20 também em y, logo eu tenho um quadrado, tá? A placa é uma placa quadrada. E aqui eu estou considerando também, lá desde o começo, eu considerei que a temperatura lá embaixo é nula, ou seja, é zero. Então eu tenho aqui, na verdade, uma distribuição de temperatura que começa com temperatura 50 numa placa na parte superior e ela vai se distribuindo, e eu quero saber como é que ela se distribui mediante a equação de Laplace, se ela obedece à equação de Laplace, ou a distribuição que a gente chama de harmônica, né? Porque essa equação também a gente chama de forma harmônica, tá? Que fique claro também isso. Tá? Então vamos lá. O que a gente faz? Bom, a gente só substitui, né, esses valores, tanto A quanto B, e pode fazer as contas, tá? E aí, claro, aqui não vai dar umas contas muito difíceis, o A0 vai sair bem rápido, bem fácil, tá? Na verdade, o AN também vai ser bem rápido e bem fácil, né? Eu deixo para vocês fazerem as contas. E aqui eu vou colocar o resultado, tá, da simulação feita em Python, tá? Que vocês podem, eu vou deixar também o código para vocês, não tem problema nenhum. Essa simulação não foi feita com somatório, tá? Ela foi feita de método numérico, tá? Que é uma simulação pronta que tem no Stack Overflow, vocês podem pegar, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui, tá? E aí vocês podem olhar. Então essa simulação nos devolve, tá, uma variação de temperatura da seguinte maneira, tá? Onde as cores são definidas por essa escala. Tá? Então a cor azul, azul forte mesmo, marinho, vai de 0 e até chegar no vermelho, com esse degradê, sendo vermelho sendo a temperatura igual a 50, tá? O vermelho bem vermelho. Então isso que está no quadro, que está na tela, perdão, ela define exatamente isso que a gente está falando, uma temperatura que assume um valor de 50 lá em cima, né, e ela começa a distribuir, né, sendo os cantos isolados, né, e embaixo a temperatura completamente nula. Tá? Então é uma temperatura que se distribui de forma harmônica, obedecendo a equação de Laplace, ou a equação harmônica, para coordenadas cartesianas, tá? E essa solução está dada da seguinte maneira, né? A gente consegue computar esses somatórios, a gente podia fazer por somatório, podia fazer por, enfim, vários métodos, mas por somatório a gente chega nessa condição, ou seja, nós temos exatamente essa distribuição de temperatura. E essa distribuição obviamente muda, né, pessoal, quando a gente começa a mudar a temperatura, pode ser no canto, pode ser embaixo e assim por diante, tá? O código que eu vou deixar para vocês é um código que faz diferenças finitas, mas ele deixa tudo muito bem estruturado e muito fácil de mudar as temperaturas, tá? Então vocês podem ficar mudando a temperatura e obter a solução, tá, da distribuição de temperatura para a equação de Laplace em uma placa. Vocês podem inclusive mudar os valores da placa, obviamente, né? Eu coloquei 20 e 20, mas vocês podem mudar o que vocês quiserem. Tudo bem? Então tá, a gente se vê na próxima aula. Até lá!